Boa tarde, aluno do terceiro ano. Venho aqui falar agora, hoje, sobre uma aulinha de história, sobre em terras indígenas, né? Quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil, em 1500, como eles encontraram os índios? Bem pacíficos, eles não estavam revoltados, estavam pacíficos. Tanto que eles aceitaram, né, ficar quieto na missa, assistir a missa, essa coisa toda, né? E eles também, um ou outro, eles ficaram espantados, né, com as vestimentas. Os portugueses ficaram espantados com as vestimentas dos indígenas, a cultura deles, e os indígenas com a vestimenta dos portugueses, os costumes deles, a cultura deles, né, que foram o modo de se vestir, né, a alimentação, o idioma, né, o modo que eles falavam e a cor da pele, que era muito diferente, e, inclusive a religião, que os indígenas adoravam o que? O sol, a lua, né? As coisas exteriores que eles viam. E os portugueses, como eram católicos, eles se cultuavam, né? A missa, cultuam até hoje, né? A missa, a celebração da missa, né? Os costumes católicos existentes até hoje, né? E nesse período houve também a carta de Pedro Vaz de Caminha, relatando tudo que os portugueses encontraram aqui no Brasil, né? Que eles encontraram os índios, né? Que os índios fizeram na Santa Missa, eles bagunçaram? Não, eles não bagunçaram a Santa Missa, eles ficaram o quê? Quietos na Santa Missa, olhando, porque eles não entendiam, né? E mais após a Santa Missa, eles fizeram o que eles costumam fazer, saltar e dançar, né? Assim foi essa carta de Pedro Vaz de Caminha, que está no livro, um trechinho no livro, né, da carta de Pedro Vaz de Caminha. E indo adiante, né, como eram esses povos indígenas? Eles eram o quê? Eles eram os habitantes dessa terra, né, que os portugueses chamavam de Brasil. Eles eram os primeiros habitantes. E os portugueses tiveram contato com alguns índios. Esses índios eram chamados tupi. Por que eles eram chamados tupi? Porque eles falavam a língua tupi. E que foi? E eles ficavam onde? Perto do litoral. Eles ficaram perto do litoral. O que é litoral? Perto da praia. Litoral é praia. Então eles ficavam ali perto, né? E falavam a língua tupi. E que foi também essa língua mais falada no Brasil, muito tempo, até depois da chegada dos portugueses aqui no Brasil. Essa língua foi bem falada. E os índios também, né? Eles, aos poucos, eles foram. O que aconteceu com eles? Eles tiveram, né? Lutaram com os europeus, né? E muitos morreram. Mas eles morreram só porque eles lutaram com confrontos com os europeus? Não. Eles morreram também porque os europeus trouxeram muitas doenças. Os portugueses, né, trouxeram muitas doenças para cá, para eles. Quais foram essas doenças que mataram eles, né? Aqui tem dois exemplos, a gripe e o sarampo, né? Mataram os indígenas. E os indígenas também, aos poucos, né? Eles foram se dividindo, né? Foram morando mais na cidade, né? Foram trocando seus costumes, né? E assim por diante. Então nós temos muitos aí, até aqui no livro, no nosso livro, né? Os índios da atualidade, que são esses daqui. Os índios da atualidade, né, que são esses daqui, que mudaram um pouco os seus costumes.